Hello pessoal, aqui estamos para mais uma aula, a quarta aula sobre como começar a sua história dentro das plataformas digitais para melhorar e facilitar a forma de você entrar, ter seu projeto aprovado lá dentro, né? Hoje a gente vai falar sobre os arcos da história. E o que seriam os arcos da história? É todos os eventos que tem que acontecer dentro da sua história para que ela esteja estruturada de uma forma que seja entendível por cada leitor. Então, as histórias podem ser diferentes, podem ter temas diferentes, porém, a estrutura da história normalmente é a mesma. Você tem que ter eventos, né, que aconteçam dentro dessas histórias para que ela aconteça e que ela atinja o seu objetivo de emocionar o leitor, como a gente falou da outra vez, de impressionar, de fazer chorar, de fazer ficar com raiva. Então, quanto mais você coloca essa estrutura alinhada, melhor é o teu desenvolvimento com a história. Então, aqui eu separei para vocês algumas partes que são muito interessantes você colocar dentro da sua história, do seu jeito, do teu formato, mas antes eu vou passar com vocês o que a gente aprendeu nas últimas aulas, né? Na primeira aula, a Pauline mostrou para vocês como a gente fazer a linha principal, como a gente trazer uma clareza, né, para a linha principal da tua história, para você fazer com que o outro entenda, né, que os leitores e que os editores das plataformas digitais entendam qual é a tua história e sobre o que ela fala. Na segunda aula, ela falou sobre a sinopse, que é muito importante, porque é aquela coisa, a gente atrai as pessoas nos 3 primeiros segundos que a gente coloca alguma coisa, que a gente bate o olho. Então, em 3 segundos, se você não impressionou, é muito difícil você conseguir a atenção daquele leitor. Pode ser que futuramente ele olhe seu livro e sim, aí ele se interesse. Mas se nos 3 primeiros segundos que ele olhar agora, se ele olhar e falar assim, tipo, não gostei, ele vai passar direto. Isso é fato, tá, gente? É um estudo científico que foi feito por neurocientistas, né, para o neuromarketing, que fala sobre isso, dos 3 segundos. Então, a gente precisa dessa atenção. E quando a gente forma essa atenção? A sinopse e a capa são as primeiras coisas que os nossos leitores vão bater o olho. Então, é muito importante que você siga aquelas regrinhas e aquela estruturação que a Pauline passou para vocês. Porque sinopses muito extensas, elas não cativam. Sinopses muito curtas, elas não cativam. Sinopse com pouca informação ou com muita informação. Então, tudo tem que ser dosado da forma correta para que ela seja e aconteça na vida, né, na visão dos leitores. Aí, a terceira aula foi a que eu coloquei para vocês, que foi como dar os inícios das histórias, como fazer o roteiro para ter uma estrutura, né, de como você montar o seu personagem, como você montar a sua cena, como você estruturar cada coisa, quais as problemas e os dilemas morais, principalmente, né, falei bastante sobre dilema moral, que é uma coisa que tem que estar muito, muito presente na sua cabeça na hora que você vai fazer, porque quanto mais dilema moral você coloca, quanto mais coisa que só vai levar o seu personagem ladeira abaixo você coloca, mais você atrai o teu leitor, porque o leitor ele quer saber o que vai acontecer, ele gosta de ver essa sequência de evolução do personagem, ela gosta de saber quais são os sentimentos que ele está tendo, quais são as emoções, quais são os desdobramentos daquela história. Então, quanto mais dilema moral você colocar, e isso a gente vai ver nessa aula também um pouquinho mais, quanto mais você colocar na tua história, mais vai ser o desenvolvimento e o acompanhamento do leitor dentro da tua obra. Então, vamos para a aula de hoje, que são os arcos da história, né? E aí, de novo, eu vou estar lendo aqui um pouquinho. Aqui, agora eu não vou olhar para baixo, vou olhar para o lado, porque agora eu já estou em casa. Então, eu estou com o meu computador no lugar, estou com as minhas coisinhas no lugar. Então, eu coloquei aqui algumas sacadinhas antes da gente começar os arcos, que é, gente, uma coisa que eu tenho percebido é que alguns escritores se prendem naquela coisa, não vou ler sobre tal assunto porque eu estou escrevendo sobre isso e eu tenho medo de confundir as histórias. Às vezes é importante você perceber que se você está lendo uma coisa, vamos supor, sobre máfia, livros sobre máfia, aquilo te dá repertório. Então, é interessante você ler, sim, muitos e muitos livros sobre máfia. Você não precisa seguir à risca o que aqueles mafiosos, aqueles escritores falam, né? Mas é bom você ter repertório. Você vai conseguir descobrir, às vezes, situações que você, às vezes, acharia que não aconteceria, que não era, né, não era relevante para a história. E talvez você encontre um padrão. Quando você encontra padrões, você entende que aquilo ali é uma coisa costumeira dentro de uma história de máfia ou costumeira dentro de uma história de lobisomem, de um romance de época.
existem alguns traços que são costumeiros entre as histórias. Então é bom você ter esse repertório de leitura para você saber se a sua história está mais ou menos, não falo igual, tá, gente? Nada de plágio, por favor, mas a sua história está se baseando no que é, teoricamente, aquela caixinha de temas. Então é sempre bom você estar aumentando seu repertório. Eu falo isso também no sentido, igual eu falei na aula passada, sobre quando a gente vai escrever sobre outros lugares. Então, quero escrever sobre a cidade de Nova York, minha história vai se passar lá. Leia livros onde as histórias acontecem em Nova York. Veja filmes onde a história acontece em Nova York. Porque você acaba pegando detalhes que os autores vão soltando de visões diferentes. Então, ruas, estilos de casa, forma de locomoção. Se você pegar a maioria dos filmes estrangeiros, de filmes americanos, eles sempre pegam táxi, eles sempre andam de metrô, sabe? Dificilmente você vê a pessoa que tem um carro se ela não for muito rica. Se você pegar, dificilmente você vai pegar pessoas que tenham funcionários, que tenham um empregado em casa, se ela não tiver, se ela não funcionou, se ela não for uma pessoa muito importante. E mesmo assim, eu já vi histórias que a pessoa tinha mansão, tinha tudo, e ela não tinha nenhum tipo de funcionário. Porque é diferente o costume, a visão deles sobre isso é diferente. Então, quanto mais você cria o teu repertório, melhor fica. O segundo pense naquilo que te incomoda. Então, quando você observa uma situação, vamos colocar que você leu uma história, né, Romeu e Julieta, que é bem difundida, e você viu, você falou assim, nossa, podia ter feito essa sacada, nossa, isso aqui ficou meio assim. Quando você pega aquilo que te incomoda, você acaba trazendo uma criatividade e um roteiro diferente daquele que já está proposto. Então, vamos colocar, histórias é aquela coisa que a gente sempre fala. Não existe nada novo, né? Os modelos de história normalmente são mais ou menos iguais. Romances de épocas normalmente seguem uma linha. Romances de lobisomens, fantasia, terror, máfia, normalmente eles seguem uma mesma linguagem, uma mesma linha. Porém, o que você faz, os loopings que você traz dentro da história é o que faz diferente. Então pensa em tudo aquilo que te incomoda quando você vive. Por isso que eu digo também e é isso a gente volta no anterior. Leia muito, porque você começa a descobrir o que você não está gostando e você começa a despertar essa curiosidade de fazer diferente da massa. Então, quanto mais você lê, quanto mais você descobre sobre o universo que você está escrevendo, melhor você sai do que todo mundo está fazendo e você começa a trazer uma coisa diferente. Então, sempre pontua que coloque, né, aquilo que te incomoda para trazer e dar mais realidade para os teus personagens. A ideia central deve ser inédita, criativa e interessante. Então, igual eu falei, Romeu e Julieta, né, e que é super difundido e tal. Já existiram diversas versões de Romeu e Julieta, porém, mesmo com essas diversas versões, nenhuma foi igual, nenhuma foi plágio de Romeu e Julieta. Cada uma trouxe sua vertente. Tem até aquele que é nacional, né, que fala que é Romeu e Julieta, só que um torce, se eu não me engano, pro Palmeiras, outro pro Corinthians, uma coisa assim. E aí eles são rivais, porém, no final eles acabam juntos, né? Não teve a morte, não teve nada. Foi uma disputa entre dois times, né? E torne-se expert antes de você escrever, que também é uma coisa que eu acabei de falar. Quanto mais você entende sobre o assunto, melhor. Quanto mais você domina o assunto, melhor você consegue escrever. Fica mais fluido. E aquilo que eu passei na aula passada. Quanto mais tranquilo o nosso cérebro está para escrever, quanto mais repertório, quanto mais familiaridade ele tem com aquilo que você está escrevendo, melhor desenvolve. Sabe, melhor sua escrita vai ser. Você vai conseguir colocar mais paixão, você vai conseguir colocar mais contexto ali dentro, porque o seu cérebro está tranquilo quanto aquela escrita. Então, gente, tudo que vocês puderem aprender sobre o tema de vocês é muito válido, porque além de você conseguir construir uma história mais cativante, uma história mais profunda pro teu leitor, melhor vai ser a sua entrega, porque você vai conseguir, né, se desenvolver de uma forma melhor. Você vai conseguir performar na sua escrita de uma forma melhor. E o último que eu acho assim sensacional, é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? A última sacadinha escreva para contribuir com o mundo. O restante é consequência. Então, desde a minha primeira história eu sempre fiz isso. Pra mim, escrever sempre foi paixão, sempre foi hobby. Comecei a ganhar dinheiro com isso há pouco tempo, mas eu nunca parei de escrever. Porque pra mim era uma coisa assim, eu queria escrever pra eu tirar aquela história que pra mim era muito emocionante, né? Tirar de dentro da minha cabeça e colocar nos papéis.
Então, quanto mais você faz isso por paixão e menos por dinheiro, melhor vai ser o seu contexto, a sua história. Porque aquilo é uma coisa que você vai trazer de dentro. Não é uma coisa que vai só estar ali, porque, eu preciso fazer dinheiro. Então, às vezes, as nossas histórias, elas não têm uma profundidade tão grande, uma coisa tão grande, porque a gente está com os propósitos e motivos errados para a escrita. Então, traga isso em mente. Por que eu estou escrevendo essa história? O que me leva a escrever? Porque quando a gente escreve por obrigação, você pode ver que o negócio se torna maçante. E eu tiro isso por base de uma história que eu tenho, que eu entrei num concurso e tinha o roteiro da história e tal. Os primeiros capítulos eu achei muito interessante. Porém, no decorrer da história, começou a aparecer vertentes que eu não escreveria, coisas que eu não colocaria nas minhas histórias. E por eu não colocar nas minhas histórias, aquilo começou a ficar muito ruim pra mim. E hoje eu odeio aquela história. Só que ela tem 70 mil palavras. Então, o que eu propus? Eu vou reescrever aquela história de uma forma que seja mais amigável pra mim. Porque não adiantou eu querer fazer aquela história pra um concurso e eu acabei saindo, tirando aquela história. Ela ficou totalmente desconectada do que era meu, do que sou eu, do que eu escrevo. Tanto que foi uma história que eu tomei um comentário bem pesado de uma leitora, e uma leitora que é fixa minha, uma leitora que é seguidora, que gosta dos meus livros. Ela falou assim: essa é a pior história que eu já li. Sabe, de todas as suas histórias que eu amo, sou apaixonada, eu detesto essa sua história. E eu fiquei assim, impactada com isso. Então eu parei pra pensar, né, no quanto vale a pena eu pegar e soltar, tirar uma coisa que é minha, trazer o meu centro de escritora, o meu momento de escritora, e deixar que outra pessoa coloque esse centro pra mim. Então, depois dessa avaliação, eu comecei a entender que realmente, pra mim, escrever é uma paixão. Então eu não posso deixar que outra pessoa diga e dite como meus personagens têm que agir. Porque eu desenvolvo cada personagem da forma que eu acho melhor e da forma que eu acho que eles vão ter mais a ver. Então, quando eu coloco um roteiro de alguém, quando eu coloco alguma coisa que esteja totalmente fora, que esteja totalmente, como que eu falo, totalmente além do que é princípio pra mim, do que é valor pra mim, a história não fica do jeito que eu estou acostumada a entregar. A minha entrega é fraca e o meu resultado é fraco. Então sempre tenha em mente isso, gente. Se você consegue escrever roteiro, cara, vai fundo, que isso é muito bom. Facilita a vida, porque você já não precisa fazer o seu esboço e tudo mais. Porém, você tem que entender que vai ser um trabalho mais comercial do que um trabalho que... Não que você não vai se envolver, né? Não que você não vai amar aquela história, mas talvez você perca algumas nuances suas no caminho, porque você tem que ser fiel. Quando te entrega um roteiro, você tem que ser fiel àquele roteiro. Então, você tem que pesar. É uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que pôr na balança o quanto vale a pena e o quanto não vale a pena. Beleza? Então, vamos agora falar sobre os arcos da história ou macroestrutura, né? Vocês podem escolher qualquer uma das duas vertentes, que pode ser os arcos da história ou a macroestrutura. Então, o que é os arcos da história? São, como eu disse no começo, os eventos que vão acontecer. E eles são divididos por Aristóteles entre 3 arcos, né? Que é o arco 1, que é a introdução, ou o incidente, né, que gera a trama, que é o dilema moral. É aqueles primeiros 25% da história, o início mesmo, de 0 a 25%, é isso daí. É o início ali onde você vai colocar qual foi o problema que aconteceu, qual foi o desenvolvimento da história, ou o que foi que aconteceu, qual foi o dilema moral da história, qual foi aquele prejuízo muito grande que o teu personagem teve, por que ele está na situação que ele está. Então você vai colocar ali, fazer tipo aquela conscientização de onde ele está, por que ele está naquela situação. Então, do começo até 25% da sua história, você pode desenvolver muito bem isso daí, colocar todos os processos que o seu personagem está e vai passar por ter deixado que aquilo acontecesse. Podemos colocar aí como uma sugestão, um exemplo, né? Um CEO, né, que está com a sua empresa grande, tarará, crescendo, e recebe uma proposta de sociedade de uma empresa que teoricamente é muito maior que ele e que os caras têm interesse de fazer essa junção. E aí ele aceita sem olhar realmente os termos desse contrato. E aí você coloca que ele tá feliz e tal, até que as coisas começam a mudar dentro da empresa. E aí ele realmente vai sentar para olhar o que aconteceu. E aí acontece o primeiro pum na vida dele, porque dentro daquele contrato existia uma cláusula que
modificaria a empresa dele, que a nova sociedade dava direitos para que a outra empresa modificasse tudo que era estritamente necessário para eles. Então, ele começava a perder a essência da empresa dele, que ele construiu ou que o pai dele construiu, para a adaptação da nova sociedade que estava colocando. E aí, nisso, você construindo isso daí, você vai para o segundo ato. E o segundo ato é o quê? Ações que complicam o dilema moral e ações que podem começar a dar os princípios de resolução do dilema moral, né? Que é o enredo. Que aí você coloca de 25% a 75% da sua história. Então, é todo o miolo da história. É todos os capítulos onde, se aquele PCO conhece uma pessoa, uma advogada ou uma secretária que vai começar a ajudá-la a como sair do problema de ter encontrado aquele sócio que fez aquela modificação, a validade que aquele contrato tem, quais são os problemas, que se ele tiver uma quebra de contrato, o que vai acontecer, se ele vai perder a empresa, se ele não vai, se esse CEO é aberto a romance ou não é, por que se ele se envolver com aquela pessoa, quais vão ser os outros problemas que vão acontecer além do problema que ele já tem com a empresa. Então você vai desenvolver tudo aquilo que está no miolo do teu livro. Você vai dar informações para o teu leitor de como ele vai continuar esse processo. Então, se você pode começar aquela escala de ele está começando a resolver um problema e de repente pega fogo na empresa e aí ele perde o foco e aí some um contrato, some alguma coisa, muda. Você tá entendendo? Você vai fazendo aquele looping de emoção. Você dá um start de início de looping e aí você tenta resolver, só que aí acontece um problema mais difícil, ele volta pro estágio inicial. Ou mais fundo que o estágio inicial. E aí ele começa a subir de novo e aí tem mais um problema. Sempre que você fizer essa evolução aqui do teu livro, a tendência é que o leitor permaneça com você o tempo todo para descobrir como é que ele vai resolver aquela trama, né? Então, sempre faça isso. E aí aqui, eu até tinha esquecido de colocar, eu deixei no PDF que eu vou deixar para vocês, no ato 1, para você fazer um resumo de do que você pretende colocar no início da história. Porque é mais um jeito de você estruturar a tua história. A gente já colocou no vídeo passado para você fazer isso, mas é sempre bom você lembrar, na divisão de atos, você também colocar isso. Então, pegar aquelas perguntinhas e começar a encaixar nesses atos. E agora no ato 2 é fazer uma lista de possíveis embates que podem acontecer e como eles serão agravados. É o que eu tô te falando agora. Então, ele tá com um problema aqui, o que vai piorar, que vai fazer ele voltar para ele começar a crescer de novo para resolução, vai ter outro problema, você afunda ele de novo e você faz um looping emocional. Esse looping emocional faz com que o teu leitor continue dentro da trama e que ele não desista do teu livro, porque ele precisa realmente saber por que isso está acontecendo. E aí a gente vai para o ato 3, né? Que é a sequência final, quando a sua história já está do 75% para o 100%. É os 25% finais, onde você vai dar a resolução. E aí a gente coloca aqui que são as ações que vão se resolvendo aos poucos, das questões relevadas do incidente final e a resolução final. Então, quando você entra nesse resolução final, é bom você ter anotado quais são as primeiras coisas, né? Então, quais são os problemas que você listou, que o teu personagem vai ter, para você amarrar e fechar essa história. Porque se você deixa a ponta solta, o que acontece? Às vezes a gente demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para escrever uma história, até mais, né? Então, a gente demora para escrever. Porém, o nosso leitor, se é um leitor que nos segue, ele vai demorar o mesmo tempo que a gente, talvez ele não perceba pequenas falhas. Se a gente tem um leitor que acabou de chegar no nosso livro, e nosso livro já está concluído, e a gente deixa buracos dentro da história, na hora ele vai identificar, porque ele está lendo o seu livro nesse momento. Então ele vai saber que você deixou de amarrar alguma ponta. Por isso é sempre importante você pegar e colocar, anotar mesmo os dilemas morais e os problemas que você fez, né, para cada um dos eventos dentro do seu livro, para que na hora que você for fazer a finalização, escrever o final, você voltar e falar, ó, esse aqui eu escrevi, esse aqui eu finalizei, esse aqui eu fechei. Você ir linkando e fazendo os fechamentos. Porque as pontas soltas, você pode deixar uma ponta solta caso você queira ter um próximo livro, um livro 2, e você pode deixar uma ponta solta caso você queira fazer um spin-off, alguma coisa desse gênero. Mas é ideal que você tenha fechamentos, pelo menos para que a pessoa entenda que aquilo ali se encerrou, que aquele processo dentro do seu livro foi encerrado.
e que se tiver uma finalização que tenha um iniciozinho de alguma coisa ou alguma ação que tenha ficado aberta, que remeta que vai acontecer outra história. Então, é sempre interessante você ter essa linha, né, essa estruturação, para que você possa ver passo a passo se o seu livro está coerente com o que você estava escrevendo. E aí eu coloquei aqui no PDF para você usar perguntas como: o que eu quero? O que eu quero desse livro? O que o meu personagem quer desse livro, desse processo? O que ele quer descobrir disso aqui? O que aconteceu? O que eu quero em vez dessa situação? Então, eu peguei e fechei esse acordo com esse cara, só que eu não sabia, ele não me falou dessa cláusula e eu não tive interesse de ler o contrato dessa cláusula. Então, o que eu tenho que fazer que eu não seja essa situação atual? Como eu mudo essa situação, né? Que recursos que eu tenho que conseguir? Tá, eu tenho que contratar o advogado XYZ, eu tenho que arranjar mais dinheiro para comprar de volta essa parte da ação, porque ele me cobrou um valor absurdo, eu vendi para ele por X, metade das ações, e ele me cobrou YZ e eu preciso de dinheiro para isso. Como eu vou me sentir quando eu resolver esse problema? Então, sempre que você coloca questionamentos e começa a escrever sobre isso, o mapinha da clareza, gente. Tenha isso em mente. Você tem que ter clareza sobre o que você escreve. Toda vez que você esmiuça o que você precisa colocar no livro, o que você precisa abrir e fechar, tudo que você precisa colocar, você usando as perguntinhas certas, quando você estiver escrevendo e você se encontrar num embate de alguma cena, alguma ação que você não está conseguindo resolver, de alguma reação que seu personagem teve, que foi totalmente diferente e inesperado, quando você tem um mapinha, você tem o seu enredo e o seu roteiro pronto, você consegue com tranquilidade resolver os problemas que vão estar acontecendo ali. Então, sempre use isso, esses 3 atos. Existe também, eu não coloquei, tá, gente? Eu não fiz. Tem a jornada do herói, né? Que também é uma outra derivada dos 3 atos. Você pode escolher qual dos dois. Na jornada do herói são 10 passos. E aí ele vai colocando o que tem que acontecer. Então, a jornada do herói é o chamado do herói primeiro, que o herói vai descobrir que ele tem aquele chamado. No caso, vou colocar pra vocês Harry Potter. Harry Potter, ele não sabia que era bruxo, então ele descobre que é bruxo e ele fica, vou, não vou. E aí, quando ele aceita o chamado, o que acontece? E aí, depois, ele passa pelo processo, e aí ele descobre que ele não pode mais sair. Quando ele resolve, abandonar, e ele descobre que ele não tem mais a oportunidade de abandonar, e aí vai até o fechamento final. Você também pode utilizar esse se você achar mais fácil. As 2 versões são muito boas para você desenvolver. As 2 são você sempre respondendo perguntas para o seu personagem, para você conseguir ter uma clareza de história e trazer ali para o seu leitor a melhor forma possível de história, tá bom? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo que eu vou estar respondendo. Dentro dos grupos do Telegram também, gente, quem tiver interesse de estar entrando, eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem já faz parte do grupo de Telegram, quiser deixar uma pergunta, uma mensagem lá, pode deixar, que eu vou estar respondendo todas, tá bom? Muito obrigada e até mais!